boa noite, bom dia ou boa madrugada. Aqui é o Médio Silva e hoje eu quero falar da situação que está nosso país, a nossa nação, o Brasil e a nossa sociedade. Nós não podemos deixar o nosso povo nessa desunião, nessa divisão. Porque eu acredito que a espiritualidade está dentro de cada um de nós. Está acontecendo no nosso país, na nossa nação, desse povo muito amado, uma verdadeira disseminação, uma antipatia, uma aversão, uma repugnância e hostilidade entre nosso povo. Tudo por causa de política. Nós não devemos misturar as coisas. Política é política. Religião é religião. Não se misturam. E o que nós observamos aqui o que está acontecendo. Nós observamos os acontecimentos desde 2023, antes de 2022. Então, essa discrepância vem alimentando esse confronto entre ideias. Um tem uma ideia adversa da outra. E o nosso país está se transformando um caos. Não é bom para a sociedade essa divisão. Política é política, como eu disse antes, e religião é religião. Um lado mais radical está misturando religião com política. Foi o que vimos hoje, nesse dia, 7 de setembro. Por que essa desunião? Por que essa hostilidade? Nas eleições anteriores, não havia esse desconformismo. O candidato que perdeu aceitava os resultados das urnas, que foi o povo que escolheu aquele candidato para governar o nosso país. Entretanto, nós vimos que quando o candidato de direita perdeu, agora em 2022, então ele não deveria disseminar o ódio, a antipatia, a aversão,
a repugnância e a hostilidade, e sim aceitar a derrota como fator democrático, mas não disseminar o que nós vimos hoje. Porque numa democracia acontece as eleições para qualquer cargo, seja ele no âmbito estadual, municipal ou federal. Então é o povo que escolhe. E as pessoas devem respeitar a sociedade, aquele que venceu nas urnas, que teve a maioria dos votos. Mas um candidato de direita não aceita e quer continuar a ser presidente. Com isso, ele propaga essa divisão e esse ódio seguidos pelos seus seguidores, que exacerbam um ódio contra o governo vigente. Eles propagam essa repugnância e essa hostilidade dentro de uma sociedade democrática. O que nós vimos hoje foi um absurdo. O candidato de direita e seus seguidores que misturam a religião com a política. Isso é um absurdo. Uma religião que não diz nada, que não tem nada com o cristianismo. Então, o candidato de direita manobram essas pessoas com pastores no seu palanque. Um pastor de quê? Porque um pastor zela pelas suas ovelhas e não dissemina ódio, raiva, rancor. E temos esse pastor no palanque de um governo que não se conforma com sua derrota. Ele não é mais o presidente da República, mas ele se comporta como tal. E esse pastor, Silas Malafaia, organizando eventos antidemocráticos. Vocês viram o que aconteceu no dia 8 de janeiro? Multidões, milhares de pessoas induzidas por pastores, políticos de direita, empresários que financiou esse povo a fazer um ato antidemocrático, um terrorismo e um quebra-quebra
nos três poderes. É um absurdo. Nós vivemos numa democracia e devemos aceitar o resultado da maioria, o resultado das urnas, que foi o povo que votou. E esse pessoal de direita que está servindo de massa de manobra contra o povo brasileiro, contra a nação, porque eles não são a maioria, e quem vence é a maioria. Esse pessoal está inconformado, porque estão sendo alienados por políticos, pastores e um candidato derrotado pelas urnas. Eu estou pedindo ao mundo espiritual, eu sou médium, eu estou pedindo a união do nosso país. Vamos deixar de ser gado, ovelha de pastor, e vamos usar a nossa consciência, o nosso raciocínio e acabar com essa guerra de poderes e guerra de egoísmo. É uma guerra de ego. É uma guerra de ego. O cara não quer aceitar a derrota e manobra um povo contra um governo que foi eleito pela maioria. Que não aceitou ser derrotado nas urnas. Nunca houve no nosso Brasil essa discrepância. Nunca houve no nosso Brasil um candidato que perdeu as eleições continuar propagando mentiras, enganando o povo. Quantos daqueles que tentaram dar o golpe não estão sofrendo, presos, que foram induzidos a cometer esses erros? Quiseram tentar o golpe. E onde está os cabeças que induziram essas pessoas? Sabe aonde eles estão? São grandes proprietários de empresas, grandes empresários ou pastores, donos de mega organização religiosa, como esse pastor Silas Malafaia, um dos pastores mais ricos do mundo. Como ele ficou rico? Ele ganhou na loteria? Ele tirou esses milhões do suor dele? Não! O dinheiro desses pastores milionários vem das pessoas que não questionam, que lotam os seus templos, pagam os seus dízimos, oferta. Inclusive, esse pastor Silas Malafaia é um farsante, um bandido, um sacripanta. Porque o dinheiro que ele tem, os milhões que ele tem, foi enganando os seus fiéis. Inclusive, ele mandava o povo a não pagar o seu aluguel, para dar para a igreja, porque Deus ia dar uma casa a esse fiel. Coisa que não aconteceu. Pessoas vendiam seus bens, confiando nas promessas desse falso profeta, desse lobo vestido de ovelha.
Silas Malafaia deveria estar preso junto com esses que propagam mentiras. E hoje, 7 de setembro, na Avenida Paulista, mais uma vez o povo foi induzido ao erro. Fizeram caravanas financiadas por políticos, pastores sem vergonha e empresários que no governo anterior se beneficiaram financeiramente. Financeiramente foram beneficiados. E muitos pastores também ficaram mais ricos. Porque eles se organizaram como uma quadrilha para enganar o povo. E o país do governo anterior se tornou um país, uma sociedade mais pobre. Tanto material, o povo não podia questionar, o povo não raciocinava, porque era dentro da igreja que se formava opiniões que o povo não pensava. O povo estava alienado e até hoje está alienado. O papel da maioria das religiões para os desavisados é alienar as pessoas, tirar as pessoas da realidade e convencê-las a elas que eles estão certos e usam a Bíblia de uma forma errada, faz uma leitura errônea para enganar os seus fiéis. E os pastores cada vez ficando mais ricos. Se você frequenta alguma religião, seja ela espírita, evangélica, católica, questione. Não dê seu dinheirinho suado a esses vagabundos charlatões. Jesus falou: de graça deste, de graça recebeste, e de graça você tem que dar. É de graça. Não é para você pagar, não. Jesus deixou sua palavra e não cobrou nada. Mas esses charlatões, pastores, eles cobram para você frequentar as suas igrejas, os seus templos. Cobram muito caro. Enganam. Isso é charlatanismo. Então essa religião maléfica se juntam a políticos que vivem sugando o sangue, o suor, tirando o pão da mesa de um povo. Que não tem um questionamento, que não raciocinam, engolem tudo, sem pensar. Questionem, pensem, raciocinem, duvidem. Não vá na conversa, não. Nós vivemos
num país democrático e querem implantar o terrorismo aqui no nosso país, uma ditadura. Vamos terminar agora com a oração. Espíritos de luz, abra os olhos dessas pessoas que estão cegas por uma religião, aonde não deixam as pessoas pensar. Abra os olhos da sociedade para ver a realidade e questionar, a pensar: será que o governo atual está sendo melhor do que o outro ou o outro foi pior? Questione, pensem, não ajam como gado nem ovelha de pastor. Ó bons espíritos, que ilumine o caminho dessas pessoas enganadas, dessas pessoas que foram ludibriadas, abrirem os seus olhos, abrirem sua mente e ver o que realmente é verdade e mentira. Bons espíritos, nos ilumine e nos dê paz, muita paz. Nosso Brasil está precisando de paz, não de guerra. Não está precisando de divisão, de divisões. Mas uma democracia. Nosso país é um país democrático, de um povo trabalhador, e que os bons espíritos iluminem a todos. Aqui é o Médio Silva. Que todos fiquem com o Criador. Que os bons espíritos nos iluminem para esse final de semana. Um beijo para todos do Médio J. Silva.